Boa noite, tarde, boa noite igreja. Alô, boa noite, graça e paz, amém? Eu declaro paz e prosperidade sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu declaro que esse mês de junho será o melhor mês da tua vida em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Bate na mão do seu irmão e diga: é hoje, meu irmão. Amém. Você pode se assentar por gentileza. Quem está feliz já diga glória a Deus. Amém. Nós estamos em uma série de mensagens. Essa já é a 12ª mensagem. A manifestação de Deus nos dias simples da vida. Meu irmão, minha irmã, quem é que consegue vir me ouvir 12 vezes? Sempre tem uns malucos. Irmão, você só está aqui, deixa eu te falar uma coisa, por causa do Espírito Santo. Amém? Não é eu não é o louvor, não é o conforto que essa igreja te proporciona. Não é porque aqui você tem um departamento infantil que cuida do teu filho enquanto você está aqui, pode ficar à vontade. Não é por nada disso, nós estamos aqui por causa do Espírito Santo. Essa série de mensagem é a série que eu tenho... são as mensagens. Hoje de manhã eu falei para alguém, eu disse: o que eu tenho pregado nessas 12 séries é o que eu e minha esposa, minha família temos vivido. É sangrando que essa palavra ela sai. Essa semana, essa mensagem que eu vou ministrar agora, eu dividi ela em 2 partes. A primeira eu ministro hoje e a segunda na ceia da semana que vem. E eu preparei essa mensagem quando eu estava dentro do quarto com a minha esposa fazendo a sessão de quimioterapia dela. Ali eu tenho 5 horas, 5, 6 horas, onde que eu não tenho outra opção a não ser orar, falar com Deus. Não é que eu não tenho opção, eu tenho outras. Mas ali é o melhor lugar que eu tenho, porque ali ninguém me atrapalha, ninguém me manda mensagens, eu estou off ali naquele momento. E ali é o momento que eu oro. E que às vezes eu digo assim: amor, Deus falou comigo. Eu olho para minha esposa, ela está lá com um olho aberto, outro fechado, fraca, desmaiada às vezes por causa da medicação, enfim. Então isso tem sido realmente um presente de Deus todas as semanas. Pastor, até quando nós vamos? No mínimo mais umas 15 mensagens, porque ainda tem mais 15 sessões lá. Mas eu sei que na última vai ser, com certeza, no dia simples da vida, que nós vamos testemunhar o maior milagre da nossa história. Amém? Deus já está fazendo. Diga para o irmão do seu lado: é hoje. Você nem olhou, meu irmão? Olha aí, diga: é hoje. Amém. Tem gente que acha que... Amém. Vamos lá. Eu vou falar de uma mulher que é pouco falado. Na verdade, nós, às vezes lendo a Bíblia, são só 3 versículos que contam a história dessa mulher e passa um pouco despercebido. Fica ali entre as linhas, e então a gente lê a história principal, de repente aparece essa mulher na história, de repente ela some, não se fala mais nela na história inteira. E se está aqui essa história dessa mulher é porque realmente é muito relevante ter que falar. São só 3 versículos, e de 3 versículos Deus me deu 2 mensagens. E poderia me dar muito mais, eu sei disso, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Você pode ler o mesmo texto todos os dias. E todos os dias Deus tem uma revelação, Deus tem algo novo, um rio que flui na tua vida em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 36. Estava ali a profetisa Ana. Como é o nome dela? Filha de Fanuel. Se você está grávida e precisa de um nome para o filho, Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, presta atenção, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Os 2 primeiros capítulos de Lucas, capítulo 1 e capítulo 2, nós encontramos os 4 cânticos que foram entoados em virtude da promessa que se cumpriu no Cristo vindo habitar no homem.
Os cânticos aqui que nós vemos nos 2 primeiros capítulos, o primeiro cântico é o cântico de Maria, conhecido como Magnificat no grego. Você tem o segundo cântico, e o segundo cântico é de Zacarias, Benedictus. O terceiro cântico é o cântico dos anjos, que significa glória in excelsis, também no grego original. E o quarto e último cântico é de Simeão, o Nunc Dimittis. É interessante falar sobre isso, porque esses 4 cânticos são entoados logo no momento em que Jesus é apresentado no templo. O último, melhor dizendo, o quarto cântico, quando é feito, Simeão, após cantar o quarto cântico, a Bíblia agora vai mostrar uma mulher, que até então não está sendo falado sobre ela. Quando ele faz o último cântico, então aparece a Ana, a profetisa, o texto é claro. Essa história se resume, como eu falei, de Ana em 3 versículos. E você não vai mais ouvir falar dela na Bíblia toda. Você não vai. Nós temos muitas Anas na Bíblia. Inclusive muitas sentadas aqui hoje. Né, Ana? Muitas Anas sentadas, mas sobre essa mulher nós temos pouca informação, além daquilo que o texto nos revela. E a Bíblia diz que ela chega num dia simples da vida dela. Eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu vou para o templo. E quando ela chega no templo, é exatamente o momento em que uma criança está sendo apresentada ao Senhor. E quem é essa criança? Jesus Cristo. Uau! Quando Cristo está sendo apresentado na igreja, então aparece a Ana. E aqui existem alguns ensinamentos que eu separei para nós conversarmos um pouquinho aqui. O primeiro deles, Lucas capítulo 30, versículo 36. São 3 ensinamentos, um para cada versículo hoje. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Em primeiro lugar, é num dia simples que você decide como reagir às tragédias da vida. É num dia simples que a tragédia acontece e você decide como você vai reagir diante da tragédia. Vamos lá, nós já sabemos que essa mulher era uma profetisa do Senhor. Nós já sabemos também que ela estava no templo, quando Jesus foi apresentado. E agora nós temos mais uma notícia sobre ela, ela é uma viúva, como outras viúvas que existiam em Israel. Mas essa viúva merece um detalhe especial, porque o texto diz que ela voltou a casar. Ou seja, ela já era viúva uma vez. Agora então ela não está vivendo uma tragédia, o que já seria uma grande tragédia. Ela está vivendo a segunda tragédia no sentido de relacionamento. O segundo marido que ela tem, depois de viúva, não diz quanto tempo ela ficou viúva até casar com este homem, mas a Bíblia diz que ela se casa com esse homem e casa-se para ficar 7 anos com ele. E 7 anos depois, então ele morreu. Quantas mulheres que estão aqui nessa noite, eu creio que ninguém vai casar pensando num casamento de 7 anos. É melhor nem perguntar. É melhor nem perguntar. Porque às vezes o casamento muda alguns status e aí de repente, não sei. Mas aqui ainda tem remanescentes, amém? Que casaram para viver o resto da vida junto, amém? E a viuvez daquele tempo era uma viuvez diferente dos tempos de hoje. Naquele tempo não havia previdência social, não havia seguro. A viúva nos tempos bíblicos, nesse cenário, era um problema sério socialmente falando. A viúva geralmente era desamparada. E é por isso que o apóstolo Tiago escreve na sua carta que a verdadeira religião é amparar as viúvas, é cuidar dos órfãos, é se distanciar do mundo, é guardar-se incontaminado do mundo. Isso é a verdadeira religião, que não se corrompe com o mundo, que vive em santidade e que ampara os órfãos e as viúvas. Deus então, a Bíblia nos apresenta Deus como o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Porque a viuvez nas páginas bíblicas é sempre atrelada à escassez. Não há nenhum registro no texto da idade dessa mulher quando ela se casou pela primeira vez. Mas quando nós estudamos a história e a cultura dos judeus, nós vamos perceber que as mulheres casavam-se muito cedo. Muito cedo. Pergunte por quê, pastor? Se você melhorar, eu vou responder.
é porque a cultura de Israel, do judeu, não existe adolescência. Ou é criança ou é adulto. Não existe outra. A nossa cultura ocidental inventou pré-adolescente, adolescente, pré-adolescente, pré não sei o que, pós, não. O judeu não tem disso. O judeu, quando completa 12 anos mais ou menos, tanto as meninas moças como os meninos moços, passam pelo processo do Bar Mitzvah. E ali então eles vão para frente do Muro das Lamentações ler a Torá. E antes de ler a Torá, eles são sabatinados pelos sacerdotes ali. E depois de sabatinados, de realmente mostrar maturidade, eles passam por aquele processo e a partir de agora não respondem mais como crianças, com 12 anos. Então o que sobra para as mulheres é logo casar e viver sua vida. Então elas se casam muito cedo, diferente da cultura muçulmana, que escolhe às vezes o casamento para sua filha. O judeu não, ele dá o direito da filha escolher, mas com 14, 15 anos, principalmente nos tempos bíblicos. Hoje já mudou bastante, mas nos tempos bíblicos era muito normal uma menina de 14, 15 anos estar se casando. A Bíblia não diz qual a idade que ela tinha, mas nós acreditamos nisso. Ou seja, ela se tornou viúva muito cedo. E muito cedo também essa mulher experimentou a dor da tragédia. Muito cedo essa mulher carrega uma dor muito grande em ter que sepultar o amor da sua vida. E é um dia simples da vida que nós precisamos entender como é que nós reagimos diante das dificuldades, diante das tragédias. E por que eu faço questão de falar sobre esse tema um pouquinho com você aqui? Porque duas coisas acontecem, e eu percebo isso, na vida das pessoas no dia simples em que a tragédia vem. A primeira, as pessoas quando a tragédia vem, se aproximam de Deus. Mas existe um outro grupo de pessoas que quando a tragédia vem, eles se afastam de Deus. Porque a tragédia ou vai te afastar de Deus, ou ela vai te aproximar de Deus. Eu e você conhecemos pessoas que ficaram decepcionadas com homens e transferiram essa decepção para Deus e questionam a Deus. Eu e você conhecemos pessoas que ficaram decepcionadas com a igreja, que se decepcionaram com a religião, que ficaram decepcionados com os pastores. Talvez você está aí decepcionado comigo. E às vezes transfere essa responsabilidade para Deus. Existem pessoas que diante da decepção, da dor, da tragédia, da negligência, eles se afastam de Deus. Quantos que hoje vivem por aí desigrejados, não querem mais saber de igreja? Você conversa com ele e diz, não, eu conheço a palavra. Como você conhece? Não, já fui na igreja. E hoje? Eu não vou em lugar nenhum. Mas como você não vai em lugar nenhum? Não. Eu oro em casa. Não ora, tá? Isso é fake news. Porque se não consegue nem conviver em comunhão, meu irmão, com quem ele vê, imagina se ele vai ter comunhão com quem ele não vê. Isso é uma questão de lógica. É lógica. A pessoa se afasta, mas isso tudo por que ela está assim? Porque às vezes uma tragédia, um momento difícil, uma decepção, tirou ela do caminho. E muitas pessoas vivem isso. Talvez haja alguém aqui sentado agora, nesse momento, que a tragédia tem te afastado de Deus. A tragédia, ela pode sim, infelizmente, afastar as pessoas de Deus, do propósito. Como também elas podem aproximar. E quem decide é você. Essa mulher é uma profetisa, é uma mulher de Deus. E quando a tragédia bate na porta dela, essa mulher fica viúva cedo. Mas a tragédia não conseguiu afastar ela de Deus. Muito pelo contrário, a tragédia aproximou ela da presença do Senhor. E como nenhum de nós aqui está imune a isso, nenhum de nós está blindado para que essas coisas, para que o dia mal não aconteça na nossa vida, eu oro a Deus, meu irmão, em nome de Jesus, que sejam os seus dias bons ou os seus dias maus, você esteja sempre no centro da vontade de Deus. Os dias angustiantes chegam sem aviso, os dias angustiantes chegam sem lembrete, os dias angustiantes não vem mensagem dizendo, daqui a 1 hora você vai receber a pior notícia da tua vida. Não, isso não acontece. Eles acontecem daqui a pouco, em qualquer momento. Agora deixa eu te falar uma coisa, é evidente que eu não vim aqui para falar só de tragédias, eu vou falar as boas novas. Eu sempre falo com os meus pastores, os pastores da igreja, eu sempre digo a eles, vocês são pregadores e os pregadores também. Nós pregamos a mensagem
E a nossa mensagem sempre tem que ser as boas novas. Jesus nos ensinou a pregar as boas novas, não as más novas, as boas novas. Porque você muito bem sabe que se você quiser saber de tragédia, é só você abrir a sua rede social, nos sites de notícias que existem aqui na nossa região, e a gente vai ouvir as piores tragédias que têm acontecido nas últimas 24 horas. Então nós vivemos num mundo hoje onde que é tragédia para todo lado, irmãos. Você está na sua família, é pressão. Você está na tua empresa, é pressão. Onde você está é pressão, 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 pressão. Aí você chega na igreja e vai sofrer a pressão também. A pressão do Espírito Santo, sim, essa é saudável. Agora do homem, ele te coloca para baixo. Ele te afasta daquilo que realmente deveria te aproximar. Entenda isso. É o meu dever como pastor te instruir através das escrituras sagradas que, se porventura os dias maus se apresentarem no seu calendário, que esses dias te aproximem do Senhor. Na verdade, eu prefiro ainda uma coisa muito melhor. Diga o que, pastor? É que nos dias em que você viver tragédias na tua vida, não muda nada, porque você já tem vida com Deus. Então você não precisa, agora, algumas pessoas disseram, agora a luta que vocês estão atravessando, pastor, vai levar vocês para mais perto de Deus. Eu disse, amém, irmã, mas a gente já vive perto de Deus. A nossa vida é uma vida com Deus. Nós decidimos a nossa vida, nós abrimos mão de toda uma vida que alguém poderia oferecer, que o sistema poderia nos dar para viver para Deus. E a nossa vida já é para Deus. Eu sei que a gente pode fazer mais, que nós podemos orar mais, e sim, vai nos movimentar mais. Mas as tragédias não podem, em hipótese alguma, te afastar de Deus. Não podem. Se porventura dias maus apresentarem-se na tua vida, não se afaste de Deus. É o conselho que eu te dou. Nós não podemos evitar os dias maus, mas nós podemos evitar que eles nos afastem de Deus. O dia mau nós não podemos evitar, mas nós podemos evitar que esses dias nos afastem do Todo-Poderoso. Quantos estão aqui? No dia de sorriso, Ele é Deus. No dia de lágrimas, no dia que a gente abre a empresa, no dia que vende muito, no dia que não vende nada, e eu vou ter que fechar a empresa, no dia em que aquele emprego dos meus sonhos, eu vou lá e sou admitido, Ele é? Mas se o RH me chamar e me mandar embora? No dia que está tudo bem, os exames estão tudo certo, saúde está dentro de casa, Ele é Deus. No dia em que a enfermidade chegar, Ele é Deus. Os dias maus não podem nos afastar de Deus. Que o Espírito Santo derrame essa convicção no teu espírito. E que por pior que seja o momento que você possa estar atravessando, ou que nós possamos estar atravessando, nós entendemos que há um Deus que está acima de todas as coisas. E para sempre nós vamos adorá-lo em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Posso continuar? Segundo lugar, versículo 37. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Meu irmão, pensa. Até 84 anos ela ficou viúva. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e... Vamos ler de novo. Permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca ia para a igreja. Ia de vez em quando na igreja. Não é isso? O que diz o texto? Adorava a Deus de vez em quando. Jejuando e orando dia aí. É no dia simples que você também precisa entender que nós temos que adorar a Deus. Não é adorar a Deus só nos dias extraordinários, é adorar a Deus nos dias simples da vida também. E quando se fala de adoração, eu separei 2 modelos de adoração aqui. Existem outros, mas 2 principais. O primeiro deles é a adoração esporádica. O que é a adoração esporádica, pastor? Eu queria falar outro texto aqui, mas eu achei mais conveniente usar esse. Na verdade, se eu pudesse realmente escrever um sinônimo aqui para esporádica, eu colocaria que é a adoração interesseira. Mas como eu sei que não tem ninguém aqui assim, então eu coloquei esporádica. É interesseira.
é adoração de lábios, não é verdade. É aquela pessoa que se conecta com Deus, mas consegue assistir a novela no mesmo tempo. Sim, ela está lá, Pai Nosso, Ave Maria, não sei o quê, mas a televisãozinha ligada. Ah, miserável. Vai, agora, vai. Você conhece alguém assim? Não, né? Amém. Glória a Deus. É adoração fingida. É adoração interesseira. Quando eu estive em Israel a primeira vez, quando nós chegamos no Muro das Lamentações, a gente queria ir lá para orar e buscar a Deus ali naquele ambiente. Deus se busca em todos os lugares, mas nós tínhamos o desejo de chegar ali, levar os pedidos de oração que a igreja enviou para colocá-la na rocha, do muro. Enfim, primeiro ano, 2012, que a gente foi, eu lembro que quando eu cheguei lá, eu vi alguns judeus, ortodoxos inclusive. Sim, tem homens de Deus ali, a maioria, graças a Deus, mas tem uma minoria, bem pequena mesmo, que fica na entrada ali do acesso e eles ficam ali vendendo livros e tal, e eles parece que estão orando. Eles até estão ali e tal, mas olhando para as pessoas, e quer o livro, e o quipazinho. E quando eu vi aquilo, eu disse: amor, olha essa cena. Foi essa cena que Jesus viu. E foi essa cena que Jesus falou o quê? Esse povo me honra. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Isso é forte, igreja. Esse povo, se Jesus falasse isso hoje, ele falaria assim, ó: esse povo está aí na Remanescentes hoje, mas nem todos têm me buscado na certeza e na verdade que deveriam me buscar. Você conhece alguém, sim, como eu também conheço, pessoas que não estão nem aí para Deus, meu irmão. Vive como se Deus não existisse, até que a enfermidade bate na porta, até que um ente querido se parte, até que alguma coisa ruim acontece. Então o que acontece com a pessoa? Ele corre para a igreja, ele vem buscar Deus, e glória a Deus por isso. As dores nos trazem para perto de Deus, isso é importante. Mas muitos deles somente até alcançar a sua bênção. Está numa crise no casamento, ele corre para a igreja, aí ele vem pedir oração para o pastor, marca horário com os pastores, quer aconselhamento de casais, ele busca. Aí quando restaura o casamento, pastor Júlio, você não vê mais o camarada, ele some. Na pandemia, eu não cansei de ir na UTI orar com os enfermos. E a família dizia assim, ó: a hora que ele sair daqui, pastor, nós todos vamos para a igreja. Eu não visito ninguém para as pessoas virem à igreja. Eu visito porque é isso que a Bíblia ensina que nós temos que fazer, orar por qualquer pessoa que seja. Mas as pessoas assumem votos, fazem votos, assumem compromissos de adoração. Eu estou lendo a Bíblia, pastor, agora, até comprei uma Bíblia. Eu estou ouvindo louvores, e daí? Se isso não for verdadeiro, é um tipo de adoração esporádica, fingida. A intimidade com Deus para essas pessoas e a aproximação dele ao Todo-Poderoso é proporcional ao problema da vida. Se ele tem muito problema, ele adora muito. No momento em que o problema vai embora, vamos para a praia. Hoje não precisa ir no culto não. Não, mas está frio, vamos para a igreja. Não, vamos para a praia. Pode ir para a praia, irmão, não tem problema nenhum. Só que isso não pode substituir o teu tempo de adoração. Esse é o primeiro perfil das pessoas. Eu fico imaginando, meu irmão, eu fico imaginando como Deus vê a gente. Às vezes eu fico pensando nisso. Como que Deus vê a minha adoração? Como Deus recebe a minha adoração? Que uma hora quer tudo, outra hora não quer nada. É o crente Raimundo. Conhece ele? É um pé na igreja, um pé no mundo. É o crente que hoje levanta as mãos, adora a Deus, mas amanhã está lá, ó. Não dá para entender. Hoje levanta o cálice da ceia, amanhã levanta o cálice do chope. E aí? Que adoração é essa, meu Deus? O que é essa água e o óleo que estão se misturando? Que ele acha que mistura, mas não mistura. Não tem jeito. Então esse é um perfil de adoração. Agora existe um segundo perfil, e eu creio que eles estão sentados aqui hoje em nome de Jesus. Amém, 6 pessoas, eles estão sentados aqui. Qual é, pastor? É adoração constante. A Bíblia diz que essa mulher nunca deixava o templo. Nunca. Podia acontecer o que fosse, ela não deixava de congregar. E adorava a Deus dia e noite. E jejuava dia e noite. Essa mulher nos ensina de fato o que é uma adoração constante.
E eu oro a Deus, meu irmão, para que essa igreja seja conhecida como a igreja de adoração constante. E adoração constante não é a gente ficar aqui 80 dias, um dia atrás do outro. Não, isso pode ser fabricado pelo homem também. Não, é algo da tua vida mesmo com o Senhor. Quando aquela mulher que nós falamos de João 4 se aproxima de Jesus e diz que os adoradores são assim, Jesus, não, isso aí é esporádico. Vocês têm que vir aqui para adorar. Os judeus têm que ir no templo para adorar. Isso é esporádico, de vez em quando. Vocês não vão morar no templo, vocês não vão morar aqui no poço. É chegada a hora em que Deus busca os verdadeiros adoradores, os remanescentes, homens e mulheres de Deus, que adoram o Pai em espírito e em verdade, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Em qualquer momento eu sou um adorador. Que a nossa adoração seja de fato uma adoração constante. Amém. Em primeiro lugar, essa mulher nos ensina como nós devemos reagir diante das tragédias da vida. Em segundo lugar, a adoração. É nos dias simples da vida que a gente precisa aprender a adorar também Deus. Não é quando o milagre sai, irmão, e é bom adorar a Deus quando o milagre acontece. Essa semana um irmão, estávamos orando porque a esposa estava passando por uma situação, também fez alguns exames. E então sexta-feira ele me ligou, chorando, e disse, pastor Rafael, pastor, ele disse, fala meu filho. Ele falou, pastor, você não tem noção, pastor, veio o exame, deu negativo, pastor. Meu Deus, eu estou leve, meu Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é... E aí eu falei assim para ele, se tivesse vindo positivo, você estaria adorando assim também a Deus? Porque adorar a Deus, meu irmão, no momento da alegria é muito fácil. Agora, adorar a Deus nos dias de dificuldade, esse é o chamado de Deus para todos nós. Diga comigo, eu preciso adorar a Deus, até mesmo nos dias mais difíceis da minha vida. Tem alguém aí? Terceiro e último. Versículo 38, tendo chegado ali naquele exato momento. Que exato momento? O que é o exato momento aqui? Eu já falei isso na introdução. A gente está falando da Ana. A Ana chegou no exato momento. O que era o exato momento? O momento em que Jesus está sendo apresentado no templo. Simeão diz o seguinte: olha, os meus olhos viram a promessa acontecer. O sacerdote pode me mandar embora, eu já estou abençoado. Por quê? Porque os meus olhos viram a luz que ilumina os gentios e os judeus. Os meus olhos viram a luz de todos os povos. Pode me despedir, Senhor, eu já vi o que eu quero ver. E naquele momento em que a criança está sendo apresentado, que Simeão faz a última canção, o cântico, a Maria chega e vê aquela criança. Eu acho tão interessante isso aqui, irmãos, porque é exatamente num dia simples da vida que você pode viver algo extraordinário. Que bom que tem gente que crê nisso, né? Existe o dia simples da vida que você pode viver algo extraordinário. Mais um dia simples, eu vou para o culto. Por quê? Porque eu sempre vou. No culto das 18, tem a minha cadeira marcada. E eu percebo que as pessoas gostam de sentar normalmente nos mesmos lugares. E tem algumas até que mudam o semblante quando não conseguem sentar. Outro dia o irmão disse assim: pastor, na igreja nova eu vou semear a minha cadeira. Eu vou ofertar a minha e o senhor vai colocar o nome. Só você pode sentar aqui. Você está de brincadeira comigo, né? Ele disse: eu estou de brincadeira, verdade. Irmãos, a gente vem para o culto, um culto que muitos vêm e começam a perceber na sua vida que já fazem 5 anos que estão congregando, 10, 20, 50, tantos anos vindo à igreja. E alguns vêm com aquela ideia de um costume. Eu vou para a igreja, eu me emociono, eu adoro de verdade a Deus. Isso vai vindo dias, entrando e saindo dias. Só que nessa caminhada de anos, nem sempre você vê os resultados que você queria. Nem sempre você vive os milagres que você gostaria na velocidade que você gostaria. Então você vai vindo e as coisas não acontecem ainda, e muito pelo contrário, a vida continua sendo uma coleção de fracassos. Fracassos como pai, como mãe, fracasso como esposo, como esposa, fracasso como empresário, como profissional, como na área financeira. Todos os dias a mesma rotina de tentativas.
Quando nós fazemos o apelo, e agora a dinâmica do culto é essa, ao final eu quero orar por todas as pessoas que querem oração. Então as pessoas vêm para frente, nós oramos, e talvez você já fez isso, meu Deus, já perdeu a conta. Foi com o pastor local, foi com os pastores locais, foram com pastores que vieram de fora. Então aquele dia aquele pastor pregou uma palavra, veio lá de fora, pregou aqui, você disse, uau, esse cara descobriu a minha vida toda. E quando eles vêm para cá, eu quero orar por você, você larga tudo, não quer nem saber quem está com você, você corre para a ponta do altar e você diz, é hoje. Quando o pastor Rafael abre o culto, na hora dele subir, ele diz, toca na mão do seu irmão e diga, é hoje. Alguns fazem isso com uma firmeza, com uma certeza que de fato vai ser hoje, mas nem sempre é. Nem sempre é. Tem dias em que a nossa rotina realmente é assim. Alguns estão aqui, já procuraram essa resposta, já procuraram essa solução, inclusive até em outras igrejas. Já foi na Batista, já foi na Bleia, Assembleia de Deus, uma bênção. Já foi na Quadrangular, na Triangular, sei lá. Você já foi na Remanescente, você já foi... Irmão, vai em tudo que é lugar e parece que as coisas não resolvem. É difícil, pastor, minha rotina é de ser crente mesmo, é de ir na igreja. Mas sempre tem um dia. E aqui eu aprendo o terceiro. É num dia simples da vida que no calendário de Deus tem respostas que nós aguardamos há tanto tempo. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, tem respostas de Deus que você aguarda há muito tempo. Essa mulher, meu irmão, imagina que aquele dia ser só mais um dia. E quando ela entra na igreja, que muvuca é essa, meu Deus? O que aconteceu nessa igreja? Por que esse tanto de carro na frente da igreja? Está acontecendo alguma coisa lá dentro. Está acontecendo alguma coisa lá dentro. Não, acho que você não entendeu. Está acontecendo alguma coisa aqui dentro, em nome de Jesus. Quando ela coloca os pés dentro da igreja, ela vê alguém está apresentando uma criança. Ela vê o Simeão cantando e chorando. Eu vi, é Ele, é o Cristo, é Ele, é Jesus. O Salvador do mundo está sendo apresentado, a promessa está se cumprindo. Sabe o que eu aprendo? Não despreze os dias simples. Não despreze os dias simples da tua vida. Não despreza, porque nesses dias simples estão escondidos os maiores milagres de Deus para a tua vida. Aí alguém vai dizer, pastor, mas eu já respondi a 500 apelos, eu já fui na frente todas as vezes, eu oro todo dia. Talvez seja hoje, talvez seja na próxima. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. Tendo essa mulher chegado ali naquele exato momento, a Bíblia diz que ela vê algo extraordinário. É num dia simples dessa semana que alguém que está sentado nessa noite aqui vai viver algo extraordinário. É num dia simples que você sai de casa para ir trabalhar. Aqueles que são empresários e não há nenhuma perspectiva de uma venda extraordinária, é nesse dia que aquilo que você ia esperar para os próximos 6 meses, acontecem nesse dia. Deus é especialista em transformar dias simples em dias extraordinários. Essa é a manifestação de Deus nos dias simples da vida. Fica de pé, dá um abraço no seu irmão e diga, você vai viver isso, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Amém. Eu quero orar por um grupo de pessoas. Na verdade são alguns. Uma das inteligências que o pastor precisa ter é que quando ele ministra uma palavra, foi aquilo que Deus mandou falar, não o que ele quer falar. Porque se eu falar o que eu quero falar, eu até posso fazer você chorar, mas isso não vai mudar a tua vida. Agora, quando a gente fala aquilo que Deus quer falar, e é o que eu falei essa noite, é a certeza que nós temos de que o Deus que trouxe a revelação é o Deus que vai operar o milagre. Amém. Eu quero orar por um grupo de pessoas, não são todos, mas tem alguém aqui que precisa muito dessa oração. Qual é a oração, pastor? A oração é que você não sabe lidar com o dia das tragédias da vida. Você já provou isso. Você não sabe. A tua vida, de fato, ela é norteada pelas coisas que acontecem. Se você vender, se não vender, para. Se o teu casamento estiver bem, se não tiver, pá. Se a doença vem, pá. E Deus não quer isso de nós.
O apóstolo Paulo diz algo muito incrível. Ele diz: não importam as circunstâncias. Romanos 8, 38, 39, ele diz: eu posso estar nos altos montes, no melhor momento da minha vida, como eu posso estar também no mais profundo dos vales, nos dias mais difíceis. Nada vai me afastar do amor que está em Cristo Jesus. Aí você pensa assim, né? Meu pastor, mas você falando isso é fácil. Não é fácil, irmão. Eu sei que não é. Eu sei. É inevitável, né? Eu não quero mais tocar nesse assunto, mas é inevitável falar a situação que nós temos vivido dentro de casa. É inevitável olhar para minha esposa em alguns momentos da tragédia que nós estamos vivendo nesse momento, e mesmo assim continuar dizendo: Deus, eu te amo. E continuar dizendo: Deus, eu vou continuar te servindo. É inevitável, irmãos, você olhar para um momento de dor e não ser atacado pelo diabo, dizendo para você: cadê teu Deus? Por que ele está fazendo isso contigo? É inevitável você passar por um momento de tragédia e não ser tentado pelo inimigo a pensar essas coisas. Só que na mesma hora que a gente é tentado, a gente lembra do Deus que a gente serve. E a gente diz o quê? Deus, Tu continua no comando e no controle de todas as coisas. Eu não estou entendendo o processo. Eu também não sei como vai ser esse processo todo. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Mas eu sei que no final a vitória já está escrita. O milagre já está liberado. Nós recebemos essas mensagens. Eu falei que eu tenho preparado elas debaixo de muitas lágrimas, porque a Bíblia diz que existe o tempo de chorar, existe o tempo de sorrir. E uma das mensagens que mexeu muito comigo foi quando eu falei do filho pródigo, que o pai recebe aquela má notícia. Mas naquele dia eu também falei que o mesmo Deus que permitiu nós ouvirmos as más notícias é o mesmo Deus que vai permitir nós ouvirmos as boas notícias. A pior notícia que eu ouvi nos últimos anos, na verdade, de toda a minha vida, além do meu filho, na situação que ele estava, e agora minha esposa, eu cria que em algum momento eu iria ouvir a boa notícia. E a partir do momento então que acontece isso que aconteceu, a notícia foi: é um câncer maligno, vai ter que ser feito um tratamento, vai ter que passar por esse processo. Só que a partir de então nós só começamos a ouvir boas notícias. Somente boas notícias. Somente boas notícias. O câncer, ele desce de status como isso. Quem é médico aí sabe que isso é impossível humanamente falando. É feito um exame para investigar um pouco mais, ele sai de um nível e parte para outro. Primeira boa notícia. A segunda boa notícia: não há metástase. A terceira boa notícia. E essa semana, irmãos, essa semana foi um dia simples para nós. A nossa rotina hoje é essa. Então segunda-feira é entrar lá, ficar lá e tá. E quando a gente estava fazendo a sessão, você já vai entendendo onde eu vou chegar. Ela estava fazendo a sessão, nós estávamos esperando um exame de março. É um exame que vai para os Estados Unidos, para avaliação genética, tudo que acontece. E dia 20 de maio eles nos mandaram uma mensagem informando que ficou pronto o exame, mas que eles não dariam para nós o resultado. Por quê? Porque houve uma alteração em uma variante desses exames genéticos. E porque houve essa alteração, então tem que ser feito um outro exame paralelo para investigar essa variante que houve alteração. Na hora que eu recebi essa notícia, sabe quando foi? Foi quinta-feira, quando faltavam 10 minutos para as 19 horas, antes de começar o culto. E eu vou pregar na quinta profética com essa mensagem: a minha esposa está com câncer, está no tratamento, e ela está com uma mutação genética. Ou seja, além de ela ter que amputar e remover as 2 mamas, o meu filho também agora corre o risco, tem uma predisposição para ter câncer. Meus cunhados, minha família, todo mundo por parte dela agora se realmente efetivou. Eu vim preguei, foi uma benção. E essa semana, quando nós estávamos reunidos ali, na nossa rotina do dia a dia, de repente estava
escrevendo e lendo, de repente veio uma mensagem por e-mail do laboratório informando que ficou pronto o exame. E quando ficou pronto, na mesma hora eu olhei para ela, ela estava adormecida pela medicação. Aí eu abri o e-mail e aí eu comecei a avaliar ali, tinham muitas páginas, é um laudo bem longo, bem extenso. E aí eu comecei a ler negativo, 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 negativo. Aí tem a variante, que eles falaram que havia alteração e o resultado também veio negativo, ou seja, não há, minha esposa, não há essa mutação genética, ou seja, mais uma boa notícia. Os médicos estão alarmados, assustados, porque eles dizem: o hormônio que alimenta o câncer não existe mais. O máximo é 400, o dela está em 36. Eu disse para ela: amor, você já está curada, você já está restaurada. Existe um processo que é o protocolo humano, a gente vai se submeter a isso, mas é nos dias simples da vida que nós somos surpreendidos. E eu estou aqui para dizer para alguém, em nome de Jesus, meu irmão, não abaixe o volume da tua adoração, continue adorando, reaja positivamente, porque Deus vai trazer no momento certo, porque no calendário dele já está escrito, a boa notícia vai chegar na tua vida. Agora, se tem alguém aqui que não sabe lidar com isso, que tem dificuldade e que precisa da ajuda do Senhor para te fortalecer nos dias mais difíceis da tua vida, eu vou orar por você. Você pode sair do seu lugar, vem até a frente do altar, fecha os seus olhos aqui, nós vamos orar pela tua vida. Vem aqui, adore ao Senhor, adore a Ele. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Vem aqui na frente, a bondade de Deus. Eu vou orar pelas pessoas que estão aqui na frente. Se você precisa, sai do seu lugar, vem até o altar, nós vamos orar. Deus vai curar muita gente aqui, Deus vai restaurar muita gente. Tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Levante as mãos aos céus, feche os seus olhos. Aproveite esse momento para falar com Deus. Diante das dores, das tragédias, essas coisas podem nos afastar de Deus, como elas também podem nos aproximar dEle. Somos nós quem decidimos. Deus nos deu a livre vontade de decidir o que queremos nos dias difíceis da vida. Nós podemos abandonar o Senhor sem olhar para trás, mas eu te dou um conselho: não faça isso. As tuas lutas, as tuas dores, os dias maus, adore ainda mais, busque ainda mais. Mas pastor, eu não sinto. Não precisa sentir, porque nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pela fé. E quando eu oro, tem dias que eu sinto, mas tem dias que eu não sinto nada. Mas isso não me impede de orar, de adorar, de dizer que Ele é lindo, maravilhoso, perfeito, soberano. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha vida. Como tem sido a tua adoração? Você tem buscado a Deus por aquilo que Ele pode te dar ou por aquilo que Ele já é? Eu te dou um conselho: busque ao Senhor por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é grande, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. O príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte, o Emanuel, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. E vamos adorá-lo em todo tempo, dizendo: em todo tempo Tu és bom, Senhor. Em todo tempo Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom.
na alegria, na tristeza, nos dias maus, em todo tempo Tu és bom, Senhor. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu oro nessa noite pela vida de cada irmão que está aqui. Existem homens e mulheres, meu Deus, que diante das dificuldades, meu Deus, muitas vezes ficam ansiosos. Muitas vezes, Senhor, perdem o equilíbrio. Diante das lutas, todas as informações que vêm à mente, ele não consegue filtrá-las. E o seu coração fica entristecido. Há pessoas, meu Deus, que se afastaram do Senhor, e alguns já têm pensado nessa possibilidade também, Senhor. Eu te peço agora em nome de Jesus, que a Tua certeza e a Tua convicção, que o Santo Espírito toque no coração de cada um que está aqui, e mesmo com gemidos inexprimíveis, eu sei que o Senhor está intercedendo por cada um de nós que está aqui. Pai, em nome de Jesus, toca nesse irmão, toca nessa irmã que está entristecido, que está frustrado, decepcionado, em nome de Jesus. E que a adoração nos lábios dos Teus filhos não seja somente dos lábios, mas seja do coração. E quando eles estiverem adorando a Ti, Senhor, tudo que sair dos seus lábios seja realmente algo que traga luz, e que o Senhor receba a nossa adoração em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que a mesma coisa que aconteceu com Ana naquele dia, o Senhor surpreendeu ela naquele dia, o Senhor também surpreenda cada um de nós, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor cure o enfermo, para que o Senhor sare o enfermo, para que o Senhor liberte o cativo e oprimido, aquele, meu Deus, que os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Comece a limpar a sua mente agora, meu Deus, em nome de Jesus. E que ele consiga no Senhor forças, meu Deus, todos os dias, para continuar a sua jornada. Porque o grande dia vem, Senhor. O Senhor virá nos buscar, e o Senhor virá buscar uma igreja que te adore em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Nós vamos sair daqui a pouco deste lugar, mas essa palavra eu oro para que ela continue, meu Deus, fervendo dentro do nosso interior, e que vivamos todas as Tuas promessas, Senhor, para o louvor da glória do Teu nome. Levante as duas mãos e diga: Senhor Jesus, eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Nos dias difíceis, eu vou me aproximar ainda mais do Senhor. A minha adoração será constante, firme, Senhor, e eu creio que já há um dia no calendário do Senhor para me abençoar. Eu vou esperar o tempo que for necessário para viver o cumprimento das Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém.